Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta aí, querido. Que alegria estarmos reunidos nesta manhã maravilhosa que Papai do Céu preparou. Vai estarmos juntos, celebrando, se alegrando, né, com tudo aquilo que Papai do Céu tem feito em nós e através de nós, essa consciência, nos levando para esse lugar chamado feito, né, na restauração da nossa identidade. Cara, isso é fantástico, porque quando você vai descobrindo quem você é, né, quem Deus é e quem Ele te tornou, né, você realmente tem a consciência de quem o diabo não é, né? Isso é fantástico, irmão, porque vai te levando a um lugar de segurança. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha onde? Na ignorância, ele trabalha no medo, né? O maior problema da humanidade é o medo. O medo faz com que as pessoas fiquem impedidos de cumprir com o seu propósito ou de viver a plenitude, porque ele não se vê, né? E quando você não se vê, quando você não tem a identidade restaurada, o medo entra no coração e você fica impedido. Nós ficamos impedidos do quê? De cumprir o propósito, porque você se vê indigno, você se vê incapaz, né? Você se vê que todos podem, menos a gente. Então é terrível isso, é terrível, mas quando você encontra com o Senhor, você tem a consciência de quem Ele é, de quem Cristo nos tornou, uau, tudo muda, tudo muda. Graças a Deus por isso, e isso é muito bom, é muito bom. E, né, hoje nós estamos numa reunião um pouco diferente, né, celebrando, né, eu estava ali e não tem como não voltar um filme na mente, né? E eu voltei em 2009 novamente, né? Loucura, mas sempre essa data vai nos remeter a esse lugar, não de passado, mas de consciência, né? Não de um passado, mas de uma consciência de quando tudo começou, aonde Deus começou a ministrar ao meu espírito, juntamente com a minha família, principalmente a Karina, e mais algumas pessoas que entendeu que era o momento de nós darmos alguns passos, né? Então estava nascendo, né, para nós, mas do coração de Deus já era algo pronto, estava se tornando a nossa realidade em 2009, né? Mas para Deus já era algo feito, algo pronto desde a eternidade. Isso é fantástico, irmão, né? Porque Deus não começa nada sem antes ter terminado. Então muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, né, para nós é o agora, para nós é algo do momento, mas para Deus já é algo pronto, feito, resolvido. Então o nosso papel é simplesmente descansar, e eu sempre gosto de enfatizar que você honra a Deus se tornando aquilo que Ele disse que você é. Isso é fantástico, irmãos, quando você tem essa consciência, né, que você vai honrar a Deus se tornando aquilo que Ele disse que você é. E se Ele disse que eu sou, né? E Ele começa com a história do eu sou desde lá de Gênesis, né? Desde Moisés, desde lá de trás. Se Ele é, eu também sou. Isso é consciência de identidade, amém? Então nós estamos realmente com o coração feliz, né? Talvez você não sabe, mas a nossa história, a IVEC, começou no ano de 2009, né? Falando para título de conhecimento, em 2009, exatamente no dia 29 de setembro de 2009, foi quando nós fizemos o nosso primeiro culto, a nossa primeira reunião, dentro de um hotel. Foi algo fantástico, algo lindo, que Deus começou com uma multidão de 20 pessoas, muito, muito bacana, né? E aí sempre vai fazendo a gente pensar. E ficamos ali no Globo Rio, pelo menos ali 45 dias, que foi o tempo que o Senhor nos direcionou para cá. E nosso primeiro culto aqui foi dia, se não me falha a memória, dia 15 de
novembro, que era um feriado. E eu falei para eles, nós vamos fazer o primeiro culto lá, e a minha esposa falou que eu era doido, que não tinha jeito, não tinha iluminação, não tinha som, não tinha nada. Eu falei, mas nós temos garganta, então tá de bom tamanho. E fizemos o nosso primeiro culto, e de lá para cá Deus vem simplesmente, né, confirmando aquilo que Ele começou, né? Claro que agora com muito mais maturidade, com muito mais consciência, né? Os cabelos se foram, a barbinha está branqueando, mas a experiência que Deus vai te dando dentro dos acertos e até mesmo dos erros, né, vai te trazendo uma consciência fantástica, né, e te firmando, te fundamentando, para que, né, a gente possa até ajudar outras pessoas. Isso é fantástico. Eu quero louvar a Deus aí por cada um de vocês, né, em específico também pela minha esposa, que sempre me apoiou, acreditou, confiou, incentivou, né, e dizendo, vai, acredita, Deus é contigo, né? E também quero agradecer os nossos líderes, né, os que são os líderes direto aqui principalmente, que têm nos apoiado, têm nos ajudado, têm nos incentivado para que isso aconteça, desde todos, né, que tem aqui. E falando agora especificamente, o Bill, que aceitou o desafio, né, Bill, de começar o culto da manhã há 3 anos já, né, Bill? 3 anos, né? E eu catei o Bill e falei, vai, negão, voa, vai, tá na hora de você voar. E começamos então um trabalho há 3 anos atrás praticamente, né, com o culto da manhã, que era um sonho meu, era um desejo do meu coração ter culto pela manhã. E como tudo que começa não é fácil, teve culto aqui de nós fazermos com a presença do Senhor, é claro, mas praticamente os líderes que vinham, eu, Karina, o pastor Keoma, enfim, mais a galera envolvida diretamente, mas a gente acreditou, né, Bill? A gente sempre acreditou, e hoje aqui, essa festa linda, graças a Deus, né? E para a gente ganhar um pouco de tempo também, quero convidar aqui o nosso querido irmão, amigo, pastor Ricardo, que tem sido um presente de Deus nas nossas vidas. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Ricardo. E que esse ano foi um ano bem atípico, né? Para a gente conversar mais, tivemos que fazer videochamada, né, Ricardo? Porque pessoalmente, né, foi um pouco mais complicado, como todos aí viveu. Mas praticamente um ano se passou aí, e nós temos a alegria novamente de ter o Ricardo aqui com a gente, comemorando, se alegrando junto com a gente. Se alegrando com a gente aí. Ele se alegrou em estar com a gente aqui. O Ricardo tem sido um grande amigo, como eu falei, um mentor, um cara que eu admiro, respeito, que sempre tem uma palavra que agrega. Eu gosto de entender os ambientes, irmãos. Tem ambientes que você senta para falar, tem ambiente que você senta para aprender, né? Então você aprenda, discirna esses momentos em nome de Jesus. Antes de nós passarmos para o Ricardo aí, hoje nós vamos ter aula para as nossas crianças de 5 de 2 a 5, né? Vai ser com a tia Cibele lá atrás. Não, a tia Cibele não, tá de máscara. A Letícia, agora que eu olhei aqui. Jesus, será que a idade está fazendo alguma coisa com os meus olhos também? Perdão, Letícia, mas a hora que eu olhei rápido assim, eu vi a Cibele. Cadê a Cibele? Cibele só vem à noite, Jé? Cadê? Ela só vem à noite. Mas eu vi lá atrás. É uma visão. Já me perdi. De 2 a 5 lá atrás, é isso? E de 5 a 10 aqui. Amém. Deus é bom em todo tempo, né?
devagar a gente vai voltando, né, para a nossa realidade. Os teens ainda não tem aula lá atrás, ainda não tem, mas a gente pensa num futuro próximo aí, está retomando as salas lá também, né? Então, pais, nos ajude, né? Talvez eles vão ter que chamar, e toda aquela história de readaptação. Passou um ano, né, irmãos? Um ano já, praticamente aí, desde fevereiro, quase, né, que um ano aí. Então, muita coisa aconteceu. Ricardo, mais uma vez quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo carinho, por estar conosco aí. Mais um ano juntos aí, né? Já se vai praticamente 5, 6 anos também, né, Ricardo? Que a gente está junto aí, para a glória de Deus. Não é só eu que estou ficando careca não, negão. Tem muito cabelo aqui. Bom dia, queridos. Graça e paz. É um prazer estar aqui novamente com vocês, num tempo tão precioso, né? 11 anos. Eu não peguei os 11 anos, mas eu peguei bastante coisa desde lá atrás, né? A mudança da igreja, não é a mudança, a ampliação do entendimento, né? Porque não adianta você mudar de lugar sem mudar de mente, né? Às vezes a gente procura mudar de lugar, mas a gente vamos acabar fazendo do lugar novo lugar velho. Então, ver esse crescimento, fazer parte disso, eu me considero parte disso. E é muito precioso, gente. É muito ruim quando a gente vai em alguns lugares por algumas vezes, alguns anos, sei lá, e você vê a mesma mentalidade, né? Porque um pregador, eu penso que um bom pregador, ele vai pregar um tema, no máximo 2. Ele não vai pregar mais do que 2 temas, porque quem prega muito não é especialista, é clínico. Especialista só lida com uma coisa, irmãos. Paulo disse: eu faço uma coisa. Davi falou: eu vou buscar uma coisa só. Então quem faz de tudo não faz nada. Um pregador, ele prega no máximo 2 temas. Então ele sempre vai pregar a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Amém? Então, quando você encontra a pessoa que está falando a mesma coisa do mesmo jeito, significa que ela estagnou e não cresceu. Então, é muito bom quando você vê as pessoas amadurecendo, se identificando. Eu gosto muito do entendimento de semente, morte, crescimento, maturidade, fruto e identidade. Só não pede para falar de novo que eu não consigo. Semente, morte, crescimento, maturidade, fruto e identidade. Então, o fruto não é para dizer, o fruto não é para revelar a produtividade, o fruto é para revelar a identidade. Amém? Então, quando você descobre quem você é, você descobriu a coisa mais importante da sua vida. Descobrir porque nasceu é saber como é que vai morrer também, né? O evangelho não é uma causa pela qual vivemos, é uma causa pela qual morremos. E eu fiz algumas viagens clandestinas no meio da pandemia. Porque não podia, né? Eu fiz umas viagens clandestinas. A gente ficou com a igreja fechada 2 semanas, irmão. Depois a gente começou a fazer culto clandestino, né? Rapaz, eu achei fantástico. A gente pegou a igreja, dividiu ela de domingo a sexta, dividiu ela, separamos as cadeiras do jeito que está, colocamos assim, irmãos. Eu vivi um tempo, eu cheguei num tempo que o álcool foi liberado dentro da igreja. Antigamente a gente dizia que os irmãos não podiam usar álcool. E, irmão, você está diante de Deus, tira a máscara. Agora a gente não pode tirar a máscara. E, irmãos, o meu medo é o que a gente vai liberar depois. Nós fizemos algumas viagens. Nossa igreja não parou. Paramos 2 semanas, separamos. Quando liberou para fazer o culto do jeito que estamos fazendo, nós já estávamos fazendo clandestinamente. De verdade, irmão, paramos a igreja 2 semanas. Nosso estacionamento é muito grande. Então os irmãos que chegavam com 30, 40 pessoas, eles colocavam o carro lá no fundo, as portas fechadas, só um violãozinho. E eu pregava de domingo a sexta. Irmãos, eu já estava pegando os livros apócrifos para pregar, porque eu não tinha mais Bíblia. Nós não perdemos ninguém na pandemia.
nós não tivemos queda de arrecadação, nós socorremos algumas igrejas no Brasil, muitas igrejas fecharam em São Paulo, Florianópolis, muitas igrejas fecharam literalmente, financeiramente, e Deus nos sustentou. Tem sido um tempo muito precioso. Eu me lembro que quando eu estava voltando de Floripa, fui visitar uma igreja nossa lá, nossa, que a gente cobre. Quando eu voltei, Deus colocou no meu coração de sentar e escrever um livro. E a gente escreveu um livro em 50 dias, trabalhando de 8 a 10, 12 horas por dia. Me desliguei da internet, de todas as notícias sobre a pandemia, tudo isso, e me dediquei. E saiu o segundo livro, A Centralidade de Cristo. Eu quis colocar esse destaque de ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo, propositalmente. O primeiro saiu com Descobrindo Minha Origem, Conhecendo a Minha Identidade, que nós estamos revisando, vamos lançar ele de uma forma mais ampla. E aqui está o segundo, Amor desde o Princípio. Eu falo sobre amor antes do pecado. Nós não fomos criados com a necessidade de ser amados, nós fomos criados na fonte de todo amor. Após o pecado, o homem se desligou da fonte, e aí ele passou a ter necessidade de ser amado, que na verdade não é amor, é carência. Então eu falo sobre o amor no plano original, eu falo sobre a carência depois da queda, porque depois da queda não existe amor, porque na carência o eu te amo significa eu preciso de você, e isso não é amor. Isso é carência, interesse. E em Cristo nós fomos reconectados. A Karina teve a oportunidade de ler o capítulo 3, que fala sobre casamento. Eu quase deixei para maiores de 18 anos. É muito forte. E esse livro já chegou 15 dias que a gente lançou. Manaus, Bahia, Brasília, Sul, vários lugares do Brasil. E eu tenho recebido testemunhos do que Deus está fazendo. Então assim, irmãos, não é um livro para ganhar dinheiro, é um livro para você tocar gerações, né? Então assim, estou passando aqui para a gente lançar esse livro também. Esse aqui é do meu amigo Ademir, da Karina. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos relançar o primeiro no começo do ano e vamos lançar o terceiro também ano que vem. A ideia é fechar com 5. Né? E tem sido muito bom, irmãos. Eu sei que é um ano muito atípico, como o Ademir disse, mas para mim é o melhor ano da minha vida, porque não as agendas pararam, mas quem tinha um púlpito, quem precisava de um púlpito para pregar, parou, mas quem tinha um altar para continuar queimando, continuou queimando. Irmãos, existem momentos na sua vida que você começa a ver Deus operando de uma forma assim fantástica. Eu entendi, irmãos, que os meios mudam, a fonte é a mesma. Você está entendendo? Deus pode mudar o meio, mas Ele não pode mudar a fonte, Ele é a fonte. Ah não, eu vivo disso daqui. Não, você vive desse daqui. Você está entendendo? Então o meio pode mudar. Quando o riacho de Querite secou, Deus usou uma viúva. Os meios mudam, o que não muda é a fonte. Nunca diga que você viva disso ou daquilo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a fonte de toda vida. Eu quero só que você feche os teus olhos e adore o Espírito Santo nessa manhã, por favor. Amado e querido Espírito Santo, como é bom poder estarmos aqui na Tua presença. Nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Oh Espírito da graça, manifesta a vida, manifesta a cura, manifesta a realidade espiritual. Espírito da verdade, te adoramos Espírito Santo. Somente o Senhor pode trazer vida à palavra. Somente o Senhor pode trazer realidade ao nosso coração.
Toda glória seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eu declaro cura, sinais, prodígios acontecendo neste lugar. Eu declaro a vida de Deus fluindo neste lugar. Oh Senhor, serão dias de glória, dias de transformação, dia de libertação. Em nome de Jesus, nós não seremos mais os mesmos, Senhor. Nós não seremos mais os mesmos, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és tão bom. Aleluia. Eu nunca encontrei um lugar igual tenho encontrado. O show parou, irmãos. Os artistas não tinham o que fazer, mas quem tinha o altar continuou queimando. Fazer uma viagem oficial mesmo, oficial essa é. Eu falei para minha esposa, eu estou indo, mas eu queria ficar. Chega uma hora que você entende que não é mais sobre o que você faz, é sobre quem você é. O mais poderoso na sua vida não é o que Deus te chamou para fazer, é o que Ele te chamou para ser. Pastorear, evangelizar, tudo Ele me chamou para fazer, mas sobretudo Ele me chamou para ser filho. Nós não entendemos essa frasezinha ainda não. A gente acha que isso aí é um título. Não, título é ser pastor. Quando eu falo um título, derivado de uma função. Mas filho não é uma função. Filho é uma condição. Eu tenho o DNA dele na minha vida. Eu tenho o gene dele na minha vida. O meu espírito saiu dele. Coisa que o diabo nunca saiu. O diabo foi criado por Deus, eu não fui. O meu corpo foi criado, mas o meu espírito saiu dele. Então quando Deus está procurando o homem na terra, Ele está procurando parte dele mesmo. Vamos deixar para ir com as heresias devagar, né, irmão? Vamos devagar. Irmãos, o meu coração está com o encargo de nós falarmos sobre o homem natural e o homem espiritual todos esses dias. O que é o homem natural, o que é o homem espiritual, o processo que acontece na nossa vida. E a gente começa agora de manhã e vai até terça. Não dá para falar tudo. O que é o homem natural, irmãos? De forma bem simples, o homem natural é o homem que vive nas suas emoções. É o homem intelectual. É o homem emocional. E sobre o homem natural, todas as suas verdades, ou as verdades do homem natural, elas são reflexo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem natural, ele sabe muito por informação, mas ele não tem realidade. Dá para entender o que eu estou falando? Ele conhece por informação, mas ele não tem realidade. Ele comeu da árvore do conhecimento, e através de Adão todos nós comemos. Aonde a gente diz, eu sei, mas não toca em nada. Esse é o homem natural. Ele pode ler a Bíblia de forma natural, ele pode viver um cristianismo de forma natural, porque tudo para ele está no campo das suas emoções, está no seu raciocínio, está na sua lógica. Teologia, irmãos, não é para explicar Deus, é para manifestar Deus. A teologia não é para explicar. Como é que você vai explicar alguém que é inexplicável? Então quando o homem tenta, quando a teologia tenta explicar Deus, ela está trabalhando através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por outro lado, o homem espiritual, ele vive pela vida que ele recebeu em Cristo. Ele não é teórico, ele é prático, ele é funcional. As suas verdades são realidades. Ele não vive pelo que sabe, ele vive pelo que ele aprendeu do Espírito Santo e acabou. A vivência, a realidade, nem sempre ele sabe. O homem espiritual nem sempre sabe explicar, irmãos. Ele nem sempre sabe explicar, mas ele vive.
Eu prefiro um pregador que não sabe explicar, mas que prega com a sua vida, do que alguém que sabe explicar, mas não tem realidade. E hoje a gente tem muito papagaio de pirata, muita gente que ouve muita coisa, fala muita coisa, mas não toca em nada. Nós não fomos chamados para viver em teoria. É melhor você sair do barco e afundar, do que ficar na gritaria do barco. Às vezes o culto é gostoso, a gente grita, eu gosto também disso, irmãos. Mas às vezes é preciso sair do barco e andar sobre a palavra, porque a palavra tem a condição em si mesmo de tornar real o que ela diz. A palavra é suficiente para manifestar o que ela diz. Abra comigo João capítulo 3. João capítulo 3. Eu não sei se vocês sabem, mas dos 4 evangelhos, João é o evangelho do Espírito Santo. João capítulo 3. A partir do verso 1. João 3:1 em diante diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto lhe respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Nicodemos era um homem religioso, atraído ou sendo atraído por aquilo que Jesus estava fazendo. Nicodemos era um homem de muita informação, um homem totalmente natural, e ele ouve o que Jesus está fazendo, e de alguma forma ele entra em crise, porque não apenas pelo que Jesus pregava, porque pregar ele também pregava. Nicodemos, ele tinha um padrão de entendimento, de conhecimento natural, que se houvesse uma discussão e ele chegasse, alguém perguntasse a opinião dele acabava o assunto, a palavra dele cessava o assunto, pelo respeito que todo mundo tinha daquilo que ele conhecia. Porém, ao ouvir falar de Jesus, é como se ele comparasse o que ele conhecia, o que Jesus conhecia e o que acontecia na vida de Jesus, mas não acontecia na vida dele. O que Nicodemos está vivendo, ele está admirado por uma realidade que ele sempre almejou, porém que estava em outra jurisdição. Nicodemos estava numa jurisdição natural, Jesus estava numa jurisdição totalmente espiritual. O homem natural explica tudo, ele vive pelo que ele sente. Se o dia está bom, ele está se sentindo bem, se o dia está ruim, ele está se sentindo mal. Se ele tem, ele está feliz. Se ele não tem, ele não está feliz, porque a sua felicidade é natural. O que eu preciso entender, irmãos, é que existem realidades naturais e realidades espirituais. Na tricotomia, o homem foi criado espírito, alma e corpo. O corpo é simplesmente a casa do homem, o lugar onde o homem foi colocado. No plano original, no desenho original,
O homem natural, ele vivia a partir do espiritual, ele se alimentava. O homem natural, ele era a expressão do espírito. Quando o homem pecou, foi gerado uma independência. O homem espiritual morreu, foi separado. O homem natural assumiu o governo. Ele passou a viver de uma forma independente, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao nascer de novo, ao receber a nova vida, o homem espiritual voltou para casa. Só que agora existem dois homens no seu interior: o homem espiritual recriado, vivificado, e existe o homem natural, o homem da vontade, do intelecto e das emoções. E ao nascermos de novo, é o espírito que é vivificado, recriado. Porém, agora você tem o homem espiritual e você tem o homem natural, o homem intelectual. Quando estou falando de homem, não estou falando de sexo, porque a Bíblia não define sexo. Estamos falando de condição espiritual. Agora, a realidade espiritual e a natural são realidades opostas. O espiritual, irmãos, ele sempre toca a realidade natural. O homem espiritual, ele toca a realidade natural. Porém, o homem natural, ele não toca a realidades espirituais. Ou seja, o mundo físico é transformado através do mundo espiritual. No desenho original, o que existe no físico era reflexo do espírito. Quem é Jesus? Jesus é a realidade encarnada do Pai. O Pai nunca tinha sido visto, ele foi visto através de Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra, realidade espiritual e natural. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o que vemos veio a existir a partir daquilo que nós não víamos. Ou seja, sempre está mostrando do espiritual para o natural, sempre de dentro para fora. Ou seja, para Deus, realidade é o mundo do espírito, o mundo físico é a manifestação do mundo espiritual. Após o homem ser separado da sua condição espiritual, o homem passou a viver pelo que ele sente, pela sua vontade, pelo seu intelecto. Hoje eu não estou com vontade, não estou sentindo de ir para a igreja. Hoje eu não estou sentindo de orar hoje. Ora sem sentir. Porque não dá para confiar nos seus sentimentos. E todo sentimento ele precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Se o que eu estou sentindo tem a ver com a palavra, amém, eu vou desfrutar. Se o que eu estou sentindo não tem a ver com a palavra, eu não tenho que me submeter a isso. Porque aí entra a questão de quem está governando. Então Nicodemos, irmãos, ele vai até Jesus Cristo. Por quê? Porque havia uma crise dentro dele. Eu sei muito, mas não toco em nada. Que nasça essa crise no nosso interior. Que nasça essa crise. Senhor, eu não vou ler sobre cura apenas, eu vou viver cura. Eu não vou ler simplesmente sobre John D. Lake, sobre John Wesley, sobre Charles Spurgeon. Eu não vou simplesmente ler, eu vou viver o poder do Evangelho que vai curar pessoas. Irmãos, essa situação da crise, da pandemia, ela não fez nada, ela só revelou. Você sabe qual é a diferença, irmãos, dessa situação para todas as outras? Porque em 45 anos de vida eu sempre vi crise que atingiu o pobre, mas não atingiu o rico. Atingiu o país de terceiro mundo, mas não atingiu o país de primeiro. Nessa, atingiu todo mundo. Morreu o pobre, morreu o rico, morreu tudo. Há um tempo atrás, uma irmã lá da igreja falou: pastor, eu trouxe uns testes lá, estava jantando com um casal da igreja, eu trouxe um teste lá da empresa que foi dado para a gente, você não quer fazer não? Fez o teste e disse: nossa pastor, o senhor já teve. O senhor já teve? Eu falei: pois é, irmão, estou inofensivo para a humanidade. Por quê?
Se eu sentir o quê, irmãos? Eu não vivo do sentimento, irmãos. Quem morre de véspera é peru. Pastor, eu tenho que respeitar quem morreu, você tem que respeitar quem está vivo. Eu não questiono, irmãos. Mas eu todo esse tempo eu orei pelos entes queridos que perderam seus parentes, e respeito cada um. Mas eu estou aqui, irmão. Pastor, mas e fulano? Eu não posso responder por fulano, irmão. Eu posso responder por mim. Eu não vou morrer, eu vou terminar. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para terminar. Quando ele termina, ele vai embora. Escute, a maior ferramenta, a maior arma que o diabo tem contra a humanidade chama-se ignorância. A ignorância mata. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 e 14. Deus vai pegar você esses dias aqui também. Você vai entender muita coisa nesses dias. Eu sei que vocês vêm se alimentando de muitas verdades, mas eu estou aqui para gerar mais uma crise em você. Irmãos, e se tem um homem que está em casa e está em crise, sou eu. Eu não sei te dizer quantos livros eu li no meio da pandemia. Eu não sei te dizer quantos dias de jejum eu fiz nesses dias. Eu não sei, eu não estou falando isso, irmãos, para alguma coisa. Eu estou falando que no meio de uma situação eu decido o que eu vou fazer. Eu não vou mais ver o UOL, não vou ler Terra, não vou ler nada. Mas você vai ficar indiferente à circunstância? Não, é que eu ver aquilo não muda. Eu vou viver dos céus para a terra e não da terra para os céus. Você está entendendo, irmãos? Você decide onde você vai viver. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou você vive no céu, ou você vive na terra. São realidades. 1 Coríntios 2,13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Olha, letra maiúscula aí, está vendo? Espírito aí com letra maiúscula. Mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olhe para mim antes de continuarmos. O Espírito, redundantemente falando, é Espírito. E o Espírito lida com pessoas espirituais. Escute, até a cruz, Deus lidava com o homem caído. Depois da cruz, não mais. Depois da cruz, Ele só lida com o novo homem. O velho homem não tem mais acesso a Ele. A única maneira do velho homem ter acesso a Ele é através de Jesus Cristo. E ao acessar Jesus Cristo, o velho homem morre e nasce um novo homem. Antes da cruz, Deus criou meios para que o velho homem acessasse Ele através de sombras, figuras, tipos. Mas através, quando Jesus veio, a plenitude do tempo veio. Jesus está dizendo, o Pai disse: quem quiser vir a mim, tem que ser através do meu filho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. A gente sempre vê isso de uma forma salvífica, sempre como um plano de salvação. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quer falar com o Pai? Entra no Filho. Quer sentar à direita do Pai? Entra no Filho. Você está entendendo isso? Então o Espírito lida com gente espiritual. Verso 14: ora, o homem natural não aceita. Ele não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucura. Você sabe quando é que você está vivendo no Espírito? É quando o mundo começa a dizer: você ficou louco. E quando você não foi chamado de louco, você não pegou a estrada, irmãos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Porque ela está em outra jurisdição. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. São jurisdições diferentes. Eu não estou falando de salvação, irmãos. Eu estou falando sobre o andar do homem natural e do homem espiritual. Tudo que o homem natural observa daquilo que é espiritual, ele pega e transforma em religião.
Quando o homem natural, ele pega o espiritual, por ele ser natural, ele vai lá e cria uma cópia barata e faz dela religião. Por quê, irmãos? Porque ele não é espiritual, ele não consegue discernir. O homem natural está sempre perguntando: o que eu tenho que fazer? O homem natural está sempre perguntando: o que eu faço? O homem espiritual diz: o que foi feito? O homem natural diz: o que eu faço para que isso aconteça? O homem espiritual diz: onde é que eu entro para desfrutar o que foi feito? Você está entendendo isso? Porque não é, o homem espiritual não tem que fazer, ele tem que acessar. Porque tudo que recebemos em graça só possuímos por fé. Tudo que recebemos em graça nós só possuímos por fé. A igreja de Carapicuíba sofreu muito comigo, irmãos, esses dias, porque eu em casa eu sou terrível. Falei: não vou viajar. Eu passei 3 meses pregando sobre o Espírito Santo. Chegava na igreja: qual que é o tema? Espírito Santo. Vou pregar em série, vou virar um CSI, vou viver em série. Comecei a pregar sobre o homem natural e o homem espiritual. Por quê? Porque às vezes nós precisamos ouvir uma coisa 30 vezes até nós entendermos. Paulo disse: eu não tenho vergonha de repetir para vocês a mesma coisa. Isso é segurança para vocês. É por isso que até terça-feira, irmãos, anota o tema: o homem natural e o homem espiritual. Quem não puder dizer amém, diga ai de mim. Está resolvido. Por quê? Porque mesmo o homem espiritual nascendo, tem um homem natural dentro de mim. O homem natural depende desse músico. É maravilhoso ele estar aqui de fundo, irmãos. Mas o homem espiritual não depende disso. Ele agrega isso, mas ele não depende. A mente. É maravilhoso você ter, mas eu falo, ele não depende. Porque não é ele que me leva para a presença. O que me dá acesso à presença é o sangue. É um novo e vivo caminho. Nós adentramos, estamos diante dele. Acabou. Toca aquela, porque quando toca aquela eu entro. Isso é coisa de boteco, irmão. Toca aquela que eu vou ficar feliz. A gente tocou aquela, ele veio. Quando a gente não toca, ele não vem. Irmãos, a gente tem que parar de tentar atrair Deus e reconhecer Deus. Para de tentar atrair. Vem. Parece que está chamando gado. Vem, ele não vai vir, ele já veio. Nós precisamos simplesmente. Esses dias eu falei para o pessoal da liderança, falei: gente, vocês vão abrir o culto, vocês parecem que quer convencer Deus que a melhor coisa é ele vir. Deus, veja o quanto é bom. Se o senhor vir, a gente vai cantar para o senhor, você vai ficar feliz. Quando terminar, você volta para casa bem. Ele veio há 2000 anos. Ele veio e ficou. Você sabe onde é que ele opera milagres? Aonde ele é reconhecido, aonde ele é celebrado. Porque quando eu reconheço, eu acesso. Olhe para mim, isso é um princípio. O reconhecimento me introduz ao acesso. Eu só vou acessar o que eu reconheço. Se eu não reconheço, eu não acesso. Se você não reconhece sua esposa, você nunca vai acessá-la de verdade. Se você não reconhece seu marido, você nunca vai acessá-lo. Se você não reconhece seus pais, você não vai acessá-lo. Ei, a Bíblia diz em Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados, sim ou não? Tá, mas por que a Bíblia diz honra pai e mãe para que tenha longos anos? Se já está definido aqui, por que ele está falando que eu vou ter longos anos aqui? Porque ele está dizendo: eu coloquei todos os anos em mim. Mas se você quiser viver tudo que eu tenho para você, você tem que acessar e reconhecer pai e mamãe. Você está entendendo? Significa que eu posso morrer antes do tempo, porque a falta de reconhecimento me impede de entrar naquilo que Deus tem para mim. Eu tenho um irmão na igreja que tem um dom de cura, mas eu não vou com a cara dele, fica doente. Você está entendendo? Isso, escute, irmãos. Quando eu reconheço o que você tem, eu acesso.
Porque o que você tem eu não tenho, e o que eu tenho você não tem. E por que Deus fez assim? Não deu tudo para mim, não deu tudo para você, para nos colocar no lugar de humildade, de interdependência, nunca de dependência. O meu marido me faz feliz. Você não sabe o que é ser feliz. O dia que você encontrar com a carreta chamada Jesus Cristo, você vai saber o que é felicidade. Felicidade, irmãos, não está no casamento. Felicidade, irmãos, não está no relacionamento. Felicidade está em Deus. O casamento, irmãos, é quando eu consigo liberar a felicidade que eu tenho. Então eu não estou casando para ser, eu só deveria casar porque eu sou. Dá para você entender? Ninguém doente deveria casar com são, irmãos. Vai acabar adoecendo o outro. A família é a base da sociedade. A família em Deus, não é essa bagunça aí. A base da sociedade não é uma família doente. E os meus sentimentos? Certeza que não foi Deus que deu eles. Esses daí não, de carência não. Então, eu preciso entender, irmãos, qual a diferença de um homem natural e de um homem espiritual. E o natural, nesse momento, no nosso meio, está pensando: cara, eu preciso disso. O que eu vou fazer para isso? Já está pensando errado. Não é sobre o que você tem que fazer, é sobre você reconhecer: eu sou filho. Obrigado, Pai, o teu amor lança fora todo medo. Eu geralmente digo para ele na manhã, eu digo: Senhor, eu aceito o teu amor, aceito tua paternidade, eu aceito, Senhor, todas as tuas bênçãos. Eu preciso reconhecer para acessar. Agora, vamos lá. Entendendo Nicodemos, um homem natural com muita intelectualidade, e Jesus, um homem espiritual. Nicodemos não foi atraído pela mensagem de Jesus. Tanto não foi que ele diz assim: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele está dizendo: eu vim aqui não é pelo que o Senhor prega, não. Eu vim aqui que o Senhor faz os negócios que eu não faço. Eu não estou aqui pelo que o Senhor prega, porque pregar eu também prego. É isso que Nicodemos está falando. Mas eu vim aqui porque o Senhor faz algo que eu não faço. Jesus falou: Nicodemos, você é cabeção demais. Lá em Brasília, cabeção significa alguém muito inteligente. Jesus diz: Nicodemos, você é cabeção demais, mas você precisa nascer de novo. Se você não nascer, você não pode ver, você não pode acessar. Significa que o homem espiritual, ele pode ver o reino. O homem espiritual, ele pode acessar o reino. Agora, entendendo, irmãos, sobre provisão e plenitude. Provisão e plenitude, o homem natural, ele pode alcançar provisão, mas ele nunca vai alcançar plenitude. O que é provisão? É aquilo que supre as suas necessidades. O que é plenitude? É que você não precisa de mais nada, porque você tem tudo. Provisão pode ser algo externo, plenitude é algo interno. Dá para entender o que eu estou falando? Tem gente que tem muita coisa, mas tudo que ele tem é provisão. Ele não é pleno, porque a plenitude vem do Espírito, passa pela alma e se manifesta no corpo. Isso é plenitude. A provisão, preste atenção, a provisão muitas vezes revela as misericórdias de Deus, mas a plenitude sempre foi o propósito de Deus. Tem gente que diz: eu estou vivendo tão bem, está tão legal. Deus está falando: não, isso daí é só provisão. Não se contenta com isso. Pastor, quando é que eu sei se eu estou vivendo em plenitude ou em provisão? É quando você deita à noite e você tem uma sensação que está te faltando algo. Eu sei do que eu estou falando. Você não está com problema, você não está faltando dinheiro, não está faltando nada. Você fala: tem um trem que está faltando dentro de mim. Tem alguma coisa que não está batendo. Eu vivi assim muito tempo, irmãos. Está faltando algo. Mas não está faltando porque você não tem. Está faltando porque aquilo que você tem é provisão, não é plenitude. Irmãos, quando você encontra um lugar de plenitude, não importa o que te falta, você continua sendo pleno. Dá para você entender? Não te importa, você fala: cara, eu não sei, não me falta nada. Abra comigo Gênesis capítulo 25, verso 5. Gênesis 25, 5.
Obrigado, Espírito. Gênesis 25, 5 e 6 diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Ele deu quanto, irmãos? Tudo. O 6: porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Quem é Abraão, irmãos? De forma tipológica, Abraão é um tipo de Deus. Abraão é uma sombra, é um tipo de Deus. Quem é Isaque? Isaque é um tipo de Cristo. Abraão, uma figura de Deus, uma sombra de Deus, porque Antigo Testamento, Antigo Pacto é sombras, ok? Sombras apontando. Antigo Testamento, Antigo Pacto não é realidade. Sombras, festas judaicas, sombras, não realidade. Isaque é um tipo de Cristo. E quem são as concubinas? As concubinas é uma tipologia da carne que gera filhos Ismaéis. As concubinas é um tipo da carne que gera filhos como Ismaéis. O que nós precisamos entender, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nascemos de novo, Cristo veio habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Mas a carne gerou muitos Ismaéis, gerou muita coisa. Na nossa caminhada com Deus vai chegar uma hora que a carne e o que foi gerado por ela vai ter que se separar do Espírito, e tudo que foi gerado nela vai ter que ir embora. Nasceu de novo, irmãos, está salvo. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando que agora você nasceu de novo. Mas você tem muita coisa da carne, do homem natural, e você tem um homem espiritual que está dentro de você. Abraão deu tudo que tinha para quem? Para Isaque. Gálatas 4:30. Gálatas 4:30. Aleluia, aleluia, aleluia. Gálatas 4:30 diz assim: contudo, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e o seu filho. Por quê? Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Está falando de Agar e de Sara. Lança. O que é o filho da escrava? É tudo aquilo que nós geramos do homem natural. Deus está falando: olha, o que é nascido da carne não pode herdar o reino, só o que é nascido do Espírito. Você não vai, irmãos, entrar na dimensão do reino com o seu jeitinho. É o acesso que Deus tem para mim quando eu entro em Cristo. O problema, irmãos, é que nós queremos viver um evangelho espiritual com uma mentalidade natural. Nós estamos achando que casamento, irmãos, é uma decisão entre duas pessoas e não um propósito estabelecido diante de Deus. A carne nunca poderá habitar e viver no mesmo lugar que o Espírito. Nunca. Nunca. 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Oh, aleluia. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Se você ler o que nós já lemos, João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é... Irmãos, não importa se a obra é boa ou má, nasceu da carne, é carne. Estou fazendo as coisas para Deus, da onde nasceu? Se foi na carne, é carne, irmãos. O que é nascido da carne é carne. Tem gente que pensa que Deus se agrada com o que Ele faz. Deus se agrada com quem você é. E quando
eu sou. Aquilo que está sendo feito, irmãos, é a manifestação dele em mim. Eu não estou dando comida para os pobres, porque isso é um mandamento. Porque você pode dar comida para os pobres. O apóstolo Paulo disse: se você não tiver amor, nada disso vai adiantar. Porque amor não é um sentimento de piedade. Amor é você olhar para alguém e você ter empatia por ela, se colocar no lugar dela, entender: um dia Deus me resgatou dessa condição, ainda que eu não vivia neste lugar geográfico, mas eu vivia num lugar espiritual semelhante a esse. Eu era necessitado, tão miserável quanto. O problema, irmãos, é que a gente classificou o pecadinho, pecado médio e pecadão. Pecado, irmãos, o homem não se tornou pecador. O homem não se tornou pecador pelo que ele faz. O homem nasce pecador, e não importa se ele tem uma conduta boa, ele é pecador desde o seu nascimento. Tudo que Abraão tinha, ele deu para Isaac. Tudo que Deus tinha, ele deu para Jesus. E tudo que Jesus tinha, entregou para nós. Tudo que Abraão tinha, ele deu para Isaac. Tudo. E os filhos da concubina, ele falou: vou dar uns presentes para você, vou dar umas coisinhas para você. Tem gente que está dentro da igreja vivendo com essas coisinhas. Oh, Deus tem sido tão bom para mim, amém, mas são só presentes. O que eu quero te dar, filho, é quem eu sou. Tudo que Abraão tinha, ele deu para Isaac. Tudo que Deus tinha foi dado a Jesus, e tudo que Jesus tinha foi entregue a nós. Isso está em João 16,15. João 16,15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Eu preciso entender, irmãos, eu não fui chamado para viver de presente, eu fui chamado para viver em plenitude. Só que plenitude só o homem espiritual pode viver. Eu preciso casar, porque sabe, eu tenho inclinação para o pecado. Quem falou que casamento resolve o problema de pecado? O que resolve o problema do pecado é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para de tentar usar os outros para suprir suas carências. Nós não estamos aqui para consumir vida de ninguém, nós estamos aqui para ser doadores da vida. Nós recebemos vida, e como nós recebemos, nós podemos dar. Nós somos amados, por isso nós podemos amar. Nós somos perdoados, por isso nós podemos perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que a oração do Pai Nosso diga: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado, o novo pacto só começa depois da cruz. E depois do novo pacto eu não perdoo para ser perdoado, eu perdoo porque eu já fui perdoado. Porque antes de Cristo eu tinha que responder por mim. Eu era abençoado pelo que eu fazia. Em Cristo eu sou abençoado pelo que Ele fez. Eu vivo essa realidade nele. Pastor, então você não faz nada? Eu só vou refletir a vida que está em mim. Eu não estou dando dízimo para ser abençoado, eu estou dando porque eu fui. Tá, e se eu recebi e não dei o dízimo? Porque você não reconhece que foi abençoado, senão você tinha dado. Quando você não dá, você está dizendo: é porque eu não tenho. Ou você prefere um pastor colocando bicho papão sobre você? A cuca vai te pegar. O devorador vai pegar você. Você fala: misericórdia. Isso é quase um assalto psicológico. Ei, pastor, mas e a questão da fidelidade? Então para que a fidelidade? Porque Jesus foi fiel. E um dos frutos do Espírito é fidelidade. E como aquele que é fiel vive em mim, a natureza de fidelidade está em mim. Por isso eu sou fiel. Mas eu não estou sendo fiel, irmãos, por causa da minha esposa. Eu estou sendo fiel por causa dele. Eu prometi fidelidade para minha esposa. Não, irmãos, eu me tornei fiel em Deus. Fui longe demais, não? Eu prometi fidelidade a ela. Não, eu estou refletindo fidelidade a ela. Eu me tornei fiel nele. Não adianta, irmãos, eu fazer aliança aqui, se eu não tenho aliança aqui. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você sabe, irmãos, o que é esse entendimento de filho? Nós já estamos terminando.
Já estamos terminando, presta atenção. Você sabe o que é esse entendimento de filho? Que Deus deu tudo que tinha para Jesus, e Jesus deu para nós, que Abraão deu tudo que tinha para Isaac. Isso me remete à figura do filho pródigo. O filho pródigo que foi considerado morto e que ao voltar para casa reviveu. Isso é a figura do filho pródigo. Nós estávamos mortos no pecado, e ao voltarmos para Deus nós revivemos. O novilho que foi morto era um tipo de Cristo. As vestes que foram trocadas, todas as vezes que a Bíblia está falando de veste, ela está falando de justiça. O cordeiro que foi morto, não se começa, irmãos, não se coloca, começa se colocando veste, começa se matando o cordeiro, senão não tem vestes. Então, o cordeiro que foi morto fala de Cristo, as vestes que foram trocadas fala de justiça. Por mais que o filho que ficou em casa não tinha entendido, por mais que o filho que ficou em casa não tenha entendido, existe uma verdade que também recai sobre nós. O filho que ficou em casa nunca entendeu, ele nunca entendeu. Por quê, irmãos? Porque ele vivia de uma forma natural. O filho que ficou em casa, ele achava o pai injusto. Irmãos, já imaginou? O filho que ficou em casa te disse: eu te sirvo há tanto tempo. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor nunca me deu um cabrito, o Senhor é injusto. O Senhor deu tudo para esse filho teu, o Senhor é injusto. O filho que ficou em casa está chamando o pai de injusto. Por quê? Porque ele está vendo que o pai deu tudo que tinha, deu a parte da herança que cabia para o filho. Agora o filho voltou, o pai está fazendo uma festa, mas ele tem uma mente do quê? De escravo. Ele tem uma mente fundamentada no que ele faz. E o pai disse para ele: filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Você sabe o que é um novo nascimento? É passar a viver nele, é andar com ele, é dormir com ele, é acordar com ele. Isso significa que você sempre está, e tudo que é dele é seu. Preste atenção. O homem natural, ele vive do que ele faz. O homem espiritual vive do que Jesus fez. Pastor, parece ser um evangelho tão fácil, então vive. Se eu prego um evangelho muito fácil, então vive. Se é fácil, por que você não entrou nele ainda? Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos o evangelho para quebrar as nossas maldições. Nós vivemos o evangelho para 7 semanas de campanha para ser abençoado. Nós estamos tentando convencer Deus com a nossa presença. Deus, eu vou vir aqui 7 semanas. Depois de 7 semanas o Senhor vai estar feliz no último dia, porque eu não faltei nenhum. E o Senhor era tão carente que precisava das minhas 7 semanas aqui. E eu vim 7 vezes. Então agora cumpra a tua palavra. Nunca um filho diria para o pai, nunca um pai diria para o filho: você está com fome, vem 7 semanas aqui em casa, que na última eu te dou comida. Você precisa agora, você vai comer agora. Você precisa de amor agora, eu vou te amar agora. Eu sou teu pai, cara. Mas eu errei. Não interessa, você é meu filho. Vem cá, toma um banho. Mas eu preciso separar Ismael. O homem natural precisa ser separado do homem espiritual, irmãos. Eu quero dizer que ele não vai viver no mesmo lugar. Eu preciso entender isso. Minha vida não pode ser governada a partir do que eu sinto. E como isso é difícil, irmãos. Como é difícil, principalmente numa situação dessa que nós passamos ou estamos passando, findando. O que é isso? O que aconteceu? Revelou tudo, irmãos. Quem agora? O que aconteceu? Irmãos, tem uma hora, sabe para onde que Deus está nos levando? Está dizendo: filho, Ismael tem que sair da tua vida. Eu sempre dei presente para Ismael, mas eu quero que você entre na minha plenitude. Eu quero te levar para um lugar
aonde o teu foco não vai ser coisas, não serão coisas, o teu foco vai ser eu. E quem tem Ele tem tudo. Você está buscando coisas, mas não está vivendo em plenitude. Busca Ele, reconhece que nele você tem tudo. Tudo. Eu não gosto mais de canção, que eu não quero a sua mão, eu não gosto dessas canções, eu quero tudo dele. Eu não quero as suas mãos, eu quero as suas faces. Então Deus tinha mandado um Jesus cotoco. Para que essas coisas que parecem espiritual, não é bíblico. Eu quero o cabelo dele, eu quero a mão dele. Para mim as bênçãos de Deus não é aquilo que ele faz, é aquilo que ele é. Para mim as bênçãos dele é a expressão do seu caráter. Você está entendendo? Deus não faz para ser bom, irmãos, ele é bom, por isso ele faz. Ele não faz para ser, irmãos, ele é, por isso ele faz. Então não separe as bênçãos de quem ele é. Eu não quero as tuas mãos, eu não preciso, eu quero tudo. Ele não vem aleijado. Eu quero os pés, eu quero suas mãos, eu quero tudo. Não vem com essa conversa, eu quero suas bênçãos sim. Eu quero, sou teu filho. Eu não estou aqui por causa das tuas bênçãos, eu estou aqui por causa de tudo. Se isso é humildade para você, eu não quero ser humilde desse jeito. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. O Senhor tem prosperidade, me dá. O Senhor tem saúde, me dá. Me dá tudo, eu quero tudo. Você não quer, irmão? Passa a sua parte para mim. Tem coisa que a gente achou que se tornou espiritual. Isso não é espiritual, cara. Deus está te dando tudo, você quer ficar com uma parte. A gente precisa rever nossas canções. A gente precisa rever tudo isso, irmãos. Eu quero a tua face, eu quero as tuas mãos, eu quero os teus pés, eu quero a tua vida fluindo em mim. Quem tem salário é empregado, irmãos. Filho não tem salário. Filho tem retirada. O que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor quer dizer que você vai retirar no mês o que você vai precisar. Não, eu não estou falando contra uma administração, eu não estou falando nada disso. Eu entendo de administração empresarial, eu tive empresa, eu sei que tudo que está no caixa não é seu. Eu não estou falando do homem natural, estou falando do homem espiritual. Bill, sabe o que Deus falou para Davi quando ele caiu em adultério com Betseba? Estava faltando mulher para você. Se você precisasse de mais, eu te dava, cara. Mas a mulher do cara não. Sabe o que ele está dizendo? Que você precisa, eu te dou. Teve mês na pandemia, irmãos, que eu precisava de tanto. Chegava no final do mês, estava lá. No outro mês, Alex, eu não precisava daquele tanto. Aí eu pensava assim, se entrar aquele tanto, mais aquele tanto, esse mês vai sobrar. Aí não entrava aquele tanto. Eu falei, Deus, por que não entrou o mesmo tanto? Ele me dizia, porque esse mês você precisa de tanto. Mas nunca faltou. O irmão lá, onde o vento faz a curva, mandava uma oferta, o outro mandava, cobria a faculdade da minha filha, cobria tudo. Quando era no outro mês, eu falava, esse mês eu não tenho tudo para pagar não. Então se entrar tudo aqui lá, vai sobrar. Aí um dos dois não ofertava. E eu fui entendendo, filho, você não tem salário, você tem o que você precisa. Quando eu falo que você precisa de mais, eu te dou mais. E quando eu falo do que você precisa, irmão, eu estou falando das suas necessidades, mentiu que não é isso. O que você está querendo? Você está entendendo isso, irmãos? Eu sou filho, você é filha de Deus. Ismael não vai ficar na minha vida, eu não vou viver como um homem natural. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Eu não vou viver. O homem natural não vai reinar na minha vida. Não vai, irmãos. Eu vou acordar todos os dias sabendo quem é o meu pai. Sabe, pastor, a minha vida é difícil,
porque eu nasci. Não, irmãos, isso daí é sua vida, não é a sua verdade. A vida fala das circunstâncias, a verdade fala da origem. Não faça da vida a sua verdade. A vida não é a sua verdade. A verdade é quem Cristo é. É quem Cristo é. Você está satisfeito com alguns presentes? Deixa eu te dizer, você vai ficar velho. E você vai olhar para tudo que você tem, para uma casa que você comprou, por um carro que você comprou, e você vai ter um vazio dentro de você. Sabe por quê? Porque você não viveu o que Deus tinha para você. Sabe por quê? Porque você não foi para as nações que Deus queria que você fosse. Porque você viveu por causa dos meus presentes, mas eu tinha mais para você. Está bem para você? Está bom. Pastor, eu estou aqui nessa manhã, eu sou grato a Deus, amém. Mas você está vivendo a plenitude de Deus para a sua vida? Você não pode começar a ficar em crise desde o primeiro dia. Espera mais um pouco, irmão. Eu já estou olhando para a cara de alguns, eu já estou vendo crise. Não, espera mais um pouco, pelo menos até amanhã à noite, para você mostrar que está ficando em crise. Se já de manhã você ficar assim, à noite fica difícil. Sabe por que você está assim? Porque dentro do coração de alguns queima por algo maior. Eu sei do que eu estou falando. Tem gente aqui, você sabe para que eu te chamei. Você sabe o que eu tenho com você. Aí tem gente que diz, mas Deus tem isso para mim, mas Ele está me abençoando. Não, Ele está te dando presente. Você está achando que isso que está vindo é porque isso é a plena vontade de Deus? Não, isso são presentes, como diz no espanhol, são regalos. Ele está dizendo, não, eu não tenho presente para você, eu tenho tudo. Se você decidir andar no que eu tenho para você, você nunca vai ter falta de nada. Deus disse para Abraão, eu sou o teu galardão. Tem gente que está esperando o galardão só do futuro. Nós vamos ter um galardão, mas tem um galardão agora. O galardão fala de recompensa. Você está entendendo? Você sabe por que Deus é um Deus corporativo? Porque Ele não usa geralmente o termo salvo. Ele sempre usa o termo salvação. Se você foi salvo, por que a Bíblia sempre trabalha de forma corporativa? Porque Deus nunca salva o homem pelo homem. Deus sempre salva o homem por aquilo que está dentro do homem. Quando Deus olha para uma semente, Ele nunca vê uma semente. Ele vê uma semente que tem uma árvore dentro dela. E dentro da semente que tem uma árvore, essa árvore tem semente, que tem semente, que tem árvore, que tem semente, que tem semente, que tem árvore. Então quando Deus olha para uma semente de manga, um caroço de manga, Ele vê uma mangueira. Quando Ele salvou você, Ele não salvou você por você, Ele salvou você por tudo aquilo que está dentro de você. Ele salvou você por causa das nações que Ele tem dentro de você. Ele está dizendo, você não simplesmente foi salvo, eu trabalho com você através de salvação. Deus é um Deus corporativo. Deus vê dois, escute isso, Deus vê dois homens na terra, Ele não vê três. Ele só vê, mas e fulano? Não, Ele vê dois homens. Primeiro homem, Adão, e o último homem, Cristo. Ele não vê mais ninguém. Quem não nasceu de novo está no primeiro homem. Quem nasceu de novo está no último homem. Mas Deus tem uma obra na minha vida a partir do homem que você vive. Mas e Moisés, Paulo? Esse é um homem ligado a Cristo. Moisés ligado ao primeiro homem, Paulo ligado ao último homem. Deus é corporativo. A Bíblia não veio falar de Moisés, de Elias.
e falar de Cristo. O que é que está dentro de você? Você sabe qual é a nossa função como líderes, como pastores? É ativar você para sair para fora o que está dentro. Nós não vamos mandar você fazer nada. Não, nós só vamos ativar você. Se você coloca uma semente na terra, porque se ela cair na terra, ela não morrer, ela fica só. Mas tem que colocá-la na terra. Você sabe a pressão que às vezes você passa? É o peso da terra que está sobre você. Você sabe por que algumas coisas ficam feias na sua vida durante o período? É a semente se desconfigurando para liberar a vida que está dentro dela. Ei, tem algo que está dentro de você que vai sair para fora, cara. Ah, meu Deus, o que é que está acontecendo? Para, deixa o homem natural gritar o que ele quiser. Quando Jesus está na cruz do Calvário, as mulheres começam a chorar. Ele diz: chora por mim não. Ele diz: tu chora por mim, chora por vocês. Eu já estou terminando, vocês ainda vão ralar. Ei, o que você está passando é só para liberar o que está dentro, cara. É só para pôr para fora o que está dentro. Não, não vai morrer não, não vai morrer não. Vai sair. Chega de uma vida de Nicodemos, chega de uma vida de Ismael. Eu vou buscar tudo que Deus tem para mim. Eu vou viver toda a plenitude que Ele tem para mim. Pastor e meu pai, o que seu pai sabe acerca de você, rapaz? O que a sua mãe sabe acerca de você? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Antes de eu criar tudo isso daqui, você já vivia em mim. Ele não criou o mundo para criar você. Ele criou você para criar o mundo. Sabe o que ele está dizendo? O mundo é o seu enxoval. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. É para você. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, o que eu estou passando, irmãos? Não tente salvar o homem que Deus quer matar. Não tente salvar o homem, Deus não quer o homem natural nos lugares espirituais. O homem natural não vai viver. Quem vai viver é o homem espiritual, governando sobre o natural, mas é o homem espiritual. Abra sua boca, comece a orar em outras línguas. Vamos. Vamos. Alabacandara alabaçou, dorobe candara alamaçou. Randara alabaçou, racandara alamacondoros. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Mais. Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica pelo nosso Espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou
posso. Eu era órfão, Hoje sou filho. o Pai me adotou. O Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Nós só estamos começando. Deus vai sacudir esse lugar até terça-feira. Vocês vão ver. Escute, olhe para mim. Às vezes você olha para alguém no Brasil, ou mesmo fora do Brasil, e você diz: eu vou ser igual fulano. Não faça isso. Seja você. Aprenda com todos, mas seja você. Eu sofri com isso muito tempo. Eu tentei ser o que eu não era durante muito tempo. Economize tempo. Seja você. Você vai ter referências, vão ter exemplos, ok? Mas seja você. Você é único. Você é singular. Preste atenção. Não tente ser quem você não é, mas não deixe de ser quem você é. Nossa geração precisa de você. Nossa geração precisa. E se você tentar ser eu, nós não teremos você. E teremos no mínimo 2 eus. Seja você. Você é único. Você é única. Tem algo que Deus depositou no seu espírito, que está sendo ativado nesses tempos. Ei, abra a mão do seu passado, se apegue à sua origem. Abra a mão do seu passado, se apegue à sua origem. Abra a mão do seu passado, se apegue à sua origem. Vamos, erga tuas mãos, em nome de Jesus. Eu ativo pessoas nessa manhã. O Filho do Pai, eu no Filho e o Espírito em mim. E nessa soma somos e nessa soma somos o
Olha, eu preciso passar o microfone para o Ademir. Olhe para mim. Você sabe por que essa circunstância não vai te matar? Porque eu não terminei com você ainda. Você sabe por que essa doença não vai te levar? Porque eu não terminei com você. Eu não terminei com você. Não pare diante disso. Erga tuas mãos nessa manhã, por favor. Erga tuas mãos, abre a tua boca e diga para Ele: eu recebo, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Eu recebo, eu aceito, eu aceito. Eu aceito o que o Senhor tem para mim. Eu recebo, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu recebo. Agora Espírito Santo, muda histórias nessa manhã. Muda a história nessa manhã. Muda a história nessa manhã. Muda a história nessa manhã. Espírito de Deus, eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro vida. Pra sempre, amém. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A igreja declara: e a Ele pra sempre, amém. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, que essas verdades que está sendo liberada, Senhor, que está sendo fundamentada neste lugar, Senhor, Deus, o desejo do meu espírito, a minha oração, Senhor, é que as pessoas, Senhor, façam dessa verdade a sua realidade, Senhor. Pai, que essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que vêm nos ouvindo pela internet, possam entender, possam ter o seu entendimento expandido, Senhor. Entender que eles não são carência, que eles não são cópias, que eles têm uma identidade, que eles têm uma origem, eles têm uma paternidade, meu Deus. Isso vai fazer com que essas pessoas, Senhor, cumpram seu propósito, plenitude, consciência. Esse tem sido o desejo do meu coração, essa tem sido a minha oração. Obrigado, Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, querido. Aleluia, glória a Deus. Senta só um pouquinho, querido. Ah, lindão, lindona, entenda isso. Você precisa entender que isso é singular, cara. Como bem colocou o Ricardo, a gente acaba tendo algumas pessoas que nos inspiram, mas modelo é Cristo, cara. Quando você entende isso, que você busca entender a sua identidade. Eu sempre ministrei isso aqui, sempre batalhei para que você entenda isso. Eu não sou cópia de ninguém, eu não sou sombra de ninguém. Sempre defendi isso, os meus líderes sabem do que eu estou falando. Sempre defendi isso, porque enquanto você está aí tentando ser quem você não é, você não desfruta de quem Deus diz que você é. E a pior coisa que pode existir, cara, é você viver sendo uma personalidade sem consciência de uma identidade.
Quando você entende isso, tudo muda. Mas é só o início, né, irmãos? Graças a Deus aí vai ser 4 ministrações aí que vai marcar a sua vida. Eu quero te encorajar a estar aqui conosco, né, a entender isso, a desfrutar disso, que essa chave possa ser girada dentro de você, cara. Muda tudo. Coisa boa quando você entende quem você é. Por mais que vai ter pessoas que dentro do processo, quando você entender quem você é, vai te chamar de arrogante, vai te chamar de metido, mas não é, cara, é consciência. Porque quem não sabe quem é, quando encontra com alguém que sabe quem é, fala, esse cara é metido. Não é. É consciência. Muda tudo. E quem não entende vai te chamar de metido, de arrogante. Não é. Não é. Infelizmente, é quem não sabe quem é, vai falar de quem já entendeu quem é. Mas, se falar de Jesus, tem alguma coisa errada se não falar da gente. Entende isso ou não? Então, fique naquele lugar onde Deus te colocou. Fique. Entra nesse lugar, entenda isso, deixa a sua identidade ser restaurada, né? Deus quer nos levar para esse lugar de origem, não é para o passado. Até porque eu não tenho passado, como que eu vou para o passado? Tem passado. Mas eu tenho uma origem. Você tem uma origem. O homem sem Deus, o homem natural, ele não é que ele comete pecado, ele é pecado. Ele é pecado. E o homem em Cristo, ele é consciência de quem Deus o tornou na pessoa de Cristo, ele é santo. Aí, quem não entendeu, fala, isso é arrogância. Não, a Bíblia diz, seja santo porque eu sou santo, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Tem pecado em Cristo? Tem pecado em Cristo? Ué, se eu estou nele, ele é santo, eu sou o quê? Entende? Mas para quem não entende e não tem essa consciência, isso soa como arrogância. Mas amém. Querido, agora nós temos 2 opções aqui. Ou eu falo do bicho papão, que quer te pegar. Não, porque outro dia eu até falei, cara, o negócio às vezes não é fácil, né? E aí você chama um monte de capeta, o migrador, o destruidor, o cortador, um monte de coisa. Ou você pode ofertar e dizimar pela consciência da gratidão de quem Deus te tornou e pelo que Ele tem provido na sua vida. Eu acredito que falar da identidade, da consciência, que eu dizimo e oferto porque eu tenho, é muito melhor falar do que falar do bicho papão, desse camarada que fica correndo atrás aí. Tem gente que fala, eu não concordo com o dízimo, né? Falando sobre dízimo, né? Eu não concordo do dízimo, não concordo com o dízimo porque o dízimo é da antiga aliança. Então ele se afirma na antiga aliança para falar que ele não concorda com o dízimo. Mas ele na hora que a coisa aperta, ele declara o Salmo 91, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ué, ele não concorda com a antiga aliança para dizimar. Mas na hora que a coisa aperta, ele clama, o Senhor é o meu pastor, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, eu não vou ser atingido. Se você não concorda com a antiga aliança, arranca isso da tua Bíblia. Para de citar isso. Quantos entendem o que eu estou falando? Arranca Gênesis 1, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, porque está na antiga aliança. Arranca tudo. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa, a verdade é uma só. Tem pessoas que ela é dominada por mamão. No fundo, ela até gostaria de dizimar e ofertar, mas ela não faz isso porque ela é dominada. E aí cai naquilo que o Ricardo ministrou, ela é tão miserável, tão pobre e tão necessitada quanto aqueles que estão lá fora.
no sentido totalmente destruído, agora falando fisicamente, porque ele é dominado, ele é preso. É triste, sabe? Porque se você não tem domínio, alguém está te dominando. E coisa triste é você ser dominado por alguma coisa. Talvez você não saiba, mas eu já fumei durante 5 anos. Ô desgraça é alguém te dominar. Quem já fumou aqui? Tem uma meia dúzia aí, sabe o que eu estou falando. E a hora que acaba o cigarro vai dando um desespero, cara. Porque alguém te domina e você tem que fazer aquilo, é mais forte do que você. Mas em nome de Jesus, querido, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não é liberdade para algumas coisas, como o Ricardo falou, é para viver a plenitude, cara. É a plenitude. Paulo entendeu isso de uma forma tão linda, ele disse: eu posso, só que eu não quero. Cara, quando você entra nesse lugar, dizer assim, ó, eu posso, mas eu decido. Sou eu que decido o que eu não quero. E não você olhar e dizer assim, eu queria dizimar, mas eu não consigo. Entende isso ou não? A tortura que essa pessoa vive. Eu queria dizimar, eu queria ofertar, mas eu não consigo. Você que nos ouve pela internet, você tem a oportunidade de dizimar, de ofertar, de contribuir pelo número da conta que está aí, né? Mas não faça isso por opressão, querido. Durante muito tempo, por falta de consciência, a gente usou o diabo para oprimir pessoas, até para tirar dinheiro. Faz anos que nesse lugar nós temos a consciência, e eu não aceito isso. Nós fazemos pela consciência, nós fazemos pelo amor, nós fazemos por gratidão, não por opressão. Chega, durante muitos anos nós fomos oprimidos. A gente já era oprimido quando estava no mundo. Aí vem para a igreja ser oprimido de novo? Aí não, né? Pelo amor de Deus. Pai, nesse momento nós queremos dizimar, nós queremos ofertar, nós queremos, Senhor, fazer pela consciência um coração grato por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, que cada semente que está sendo lançada nesse lugar, como bem foi colocado, Senhor, essa semente possa gerar, Pai, belos frutos, Senhor, e que a grande colheita possa vir na vida de cada um daqueles que têm acreditado, confiado na Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Saia do seu lugar, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, em nome de Jesus. Ricardo, como é que tá? Você tem livro aí? Tem? Quantos? Qual que é o valor? Barato, hein? Você tá bonzinho mesmo, hein, profeta? Rapaz, tem maquininha? Barato demais. Acho que eu vou comprar tudo e vou revender, Ricardo. Eu vou fechar o pacote, vou comprar tudo e vou revender. Que eu já compro tudo, aí quem vai querer vai ter que pagar ágio. Queridos, né, você que nos ouve pela internet também, o Ricardo já falou do livro dele, A Centralidade de Cristo, né? E ele diz que não tem muitas unidades e o valor é bem simbólico também. Graças a Deus nós temos essa consciência, assim como o Ricardo, assim como nós, a gente crê que quem nos sustenta é o Senhor. E quando nós, assim como a gente tem os nossos livros, o nosso trabalho, o nosso foco não é arrancar dinheiro de ninguém, pelo contrário. Cara, eu acredito que esse material que está aqui vai te abençoar muito. Eu estava dando uma folhada rapidinho ali, além da grande capacidade pela inspiração que Deus dá para o Ricardo, ele usou algumas referências aqui que é fantástica, cara. É uns caras que eu leio, a gente procura ler sempre as mesmas coisas, a gente tenta sempre se comunicando, né? E ele leu uns caras fantásticos aqui, que é uns caras que eu leio também, que eu recomendo, né? Porque todo mundo que lê,
todo mundo que escreve reconhece a fonte de algumas coisas que é tirado. Então, apenas R$26, um material como esse é muito simbólico, apenas R$26, para aquilo que vai edificar a tua vida. Então, se você é inteligente, eu acredito que você né? Pegue o seu material lá e leia, né? São 117 páginas, aqui você lê numa garrafinha de café, 2 dedinhos de café, né? Você lê rapidinho. E à noite, nós estaremos aqui novamente, você, né, que quer estar conosco, não sei quantos lugares nós teremos, nós vamos até encher os lugares. Encheu. Então, se você quer estar conosco, chegue mais cedo, porque a hora que encher, infelizmente eu tenho que limitar. E aí você vai ter que voltar para casa e assistir pela internet. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem? Levanta a mão. Não? Glória a Deus, são todos da casa. Coloque-se de pé, vamos para casa, eu quero orar por você. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu Te louvo, Te glorifico, Te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por esta manhã maravilhosa, essa manhã, Senhor, que trouxe para nós, Senhor, Pai, uma consciência ainda maior, papai querido. Agora nos leva para casa, que nós tenhamos, Senhor, uma tarde acima da média, Senhor, na Tua presença, que aonde o Senhor nos plantar, nós possamos manifestar o Teu reino e o Teu nome ser glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe, um beijo no coração.